se tudo o que lhe ensinaram sobre o início do mundo estivesse incompleto? E se a sociedade destruída pelas águas do dilúvio não fosse primitiva, mas sim detentora de um conhecimento esquecido que superava a nossa própria tecnologia atual? Quando olhamos para as ruínas antigas espalhadas pelo planeta, blocos de pedra de centenas de toneladas, cortados com precisão cirúrgica e alinhados perfeitamente com as estrelas, uma pergunta desconfortável ecoa na mente daqueles que buscam a verdade profunda. Seria a nossa sociedade o ápice do desenvolvimento humano? Ou estaríamos apenas redescobrindo fragmentos de um passado esquecido, uma era de esplendor que foi apagada da face da Terra por um julgamento de proporções cósmicas? A história convencional insiste em nos dizer que a humanidade seguiu uma linha reta e ascendente, partindo de homens das cavernas armados com pedras e pedaços de pau até os dias de hoje. No entanto, os textos mais antigos da nossa civilização, guardados com reverência e temor, sussurram uma realidade completamente diferente. Eles nos falam sobre um período anterior ao cataclismo global, uma era em que homens de estatura gigantesca, detentores de um conhecimento que desafia a nossa compreensão atual, caminhavam sobre a Terra e desafiavam as próprias leis da criação. Ao abrirmos as páginas das Escrituras Sagradas, nos deparamos com o livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 4, que declara com clareza contundente: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Essa passagem, tantas vezes ignorada ou suavizada pelas lideranças religiosas tradicionais que preferem não lidar com o incômodo do extraordinário, abre uma fresta para um mundo de mistérios profundos. Quem eram realmente esses seres de fama, esses Nefilim? E que tipo de sociedade eles ergueram antes que os céus se abrissem e as fontes do grande abismo se rompessem? As entrelinhas dos relatos sagrados e de textos antigos sugerem que o mundo antediluviano não era um deserto de ignorância, mas um império de altíssima sofisticação, onde a ciência e o ocultismo operavam de forma integrada, permitindo conquistas que a nossa engenharia moderna sequer consegue replicar. Imagine uma sociedade que não dependia da queima de combustíveis fósseis ou da destruição da natureza para gerar energia, mas que compreendia as frequências vibracionais da própria Terra, as correntes magnéticas que cruzam o globo e as forças espirituais que regem a matéria. Essa civilização perdida, livre das amarras do materialismo cego que limita a nossa ciência atual, alcançou um nível de domínio sobre a criação que acabou por selar o seu próprio destino. O conhecimento que possuíam não veio do esforço humano isolado, mas de uma mistura proibida, uma transgressão cósmica, onde sentinelas celestes entregaram segredos do universo a uma humanidade que ainda não tinha maturidade moral para suportá-los. Essa fusão entre o conhecimento divino corrompido e a ambição humana gerou uma era de ouro tecnológica, mas também provocou uma degradação espiritual sem precedentes, transformando o planeta em um palco de violência e anomalias que bradavam aos céus por justiça. A arqueologia proibida constantemente se depara com vestígios inexplicáveis, que a ciência convencional prefere rotular como meras coincidências ou fraudes, justamente por não se encaixarem no modelo linear que nos é imposto desde a infância. Falamos de pegadas humanas fossilizadas, ao lado de dinossauros, de ligas metálicas artificiais encontradas no interior de camadas de carvão de milhões de anos, e de estruturas submersas que exibem padrões geométricos impossíveis de serem alcançados por ferramentas de bronze ou pedra. Tudo isso aponta para uma verdade oculta que muitos tentam abafar. O dilúvio não foi apenas uma chuva torrencial que inundou uma região isolada, mas uma reinicialização planetária forçada, um ato de misericórdia divina para limpar uma biosfera completamente corrompida por manipulações genéticas e tecnologias que ameaçavam a própria essência da vida humana. Ao analisarmos o desenvolvimento daquela época sob a ótica da sabedoria oculta, percebemos que o orgulho daqueles homens cresceu na mesma proporção de suas descobertas,
levando-os a acreditar que poderiam se sentar no trono do Altíssimo e governar o cosmos sem a necessidade do Criador. Esse padrão de arrogância e avanço tecnológico, desconectado da moralidade espiritual, é exatamente o que estamos testemunhando nos dias de hoje, tornando o estudo desse passado misterioso um aviso urgente para a nossa própria geração. Gênesis nos alerta no versículo 5 do mesmo capítulo: a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa maldade contínua não se limitava a crimes comuns, mas envolvia a alteração da própria ordem natural, uma busca incessante por imortalidade física através de meios artificiais e o controle mental das massas através de conhecimentos esotéricos manipulados por essa elite governante de gigantes e híbridos. Compreender esse cenário nos faz enxergar os relatos bíblicos com olhos de quem descobre um mapa há muito tempo perdido, revelando que as histórias que ouvíamos na infância guardam segredos profundos sobre a verdadeira história da humanidade e sobre os perigos ocultos que cercam a nossa fé nos tempos modernos. É assustador perceber como as narrativas oficiais trabalham para manter o público na superficialidade, alimentando uma fé cega e infantilizada que desmorona diante do menor questionamento histórico ou científico. Se você sente no fundo da sua alma esse chamado para ir além das explicações prontas, se tem fome de compreender os mistérios que as instituições tentam ocultar para manter o controle, convido você a se inscrever no nosso canal agora mesmo, fazendo parte de uma comunidade que não tem medo de encarar as verdades mais profundas do espírito e da história, para ajudar você a caminhar com firmeza nessa jornada de descobertas e proteger a sua espiritualidade contra as armadilhas sutilmente preparadas pelas falsas doutrinas que obscurecem a verdade. Preparamos um material exclusivo. No primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontrará o link para acessar o nosso guia Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé, um farol de discernimento para manter os seus pés firmes na rocha da verdade, enquanto desvendamos os segredos deste mundo e da eternidade. Essa busca por respostas não é apenas uma curiosidade histórica, é uma necessidade para mantermos nossa conexão com o sagrado intacta em uma era de tantas distrações. Ao olharmos para as profundezas das águas que cobriram o mundo antigo, começamos a perceber que os segredos daquela civilização soterrada continuam vivos, pulsando sob os oceanos e esperando o momento certo para confrontar a humanidade mais uma vez com as consequências de suas próprias escolhas e de sua busca pelo proibido. As águas que cobriram o topo das montanhas mais altas da Terra não apenas limparam a maldade humana, mas sepultaram uma era de realizações que a nossa sociedade atual mal consegue conceber. Para entender a verdadeira dimensão do mundo antediluviano, precisamos olhar além dos mitos e focar na engenharia e na organização daquela sociedade que desafiou o próprio Criador. Longe de ser um período de tribos dispersas, vivendo de forma rudimentar, a era anterior a Noé foi marcada por uma centralização de poder e uma sofisticação arquitetônica que utilizava a própria malha magnética do planeta. Os grandes monumentos de pedra que hoje desafiam a nossa física, com cortes milimétricos feitos em rochas de extrema dureza, como o granito e o basalto, são os esqueletos expostos dessa tecnologia esquecida. No livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 22, lemos sobre Tubal-Caim, mestre em toda obra de cobre e de ferro. Essa menção curta esconde uma realidade profunda. A metalurgia avançada já operava em larga escala, permitindo a criação de ligas metálicas que não sofriam com a corrosão do tempo e que podiam cortar as rochas mais densas como se fossem argila mole. A manipulação dos materiais não se limitava à força bruta, mas ao entendimento de frequências sonoras capazes de anular o peso da matéria, facilitando o transporte de blocos monumentais por milhares de quilômetros. Imagine cidades inteiras construídas com base na geometria sagrada, onde cada edifício funcionava como um receptor e distribuidor de energias celestes e telúricas.
Essa elite que governava o planeta utilizava o conhecimento dos astros não como uma superstição astrológica moderna, mas como um mapa preciso de navegação e de controle do clima. Eles sabiam exatamente como as forças do cosmos influenciavam o comportamento humano e a fertilidade da Terra, usando esse saber para criar uma dependência total das massas. O isolamento geográfico que hoje conhecemos não existia da mesma forma. As grandes rotas comerciais e de comunicação conectavam continentes inteiros, através de embarcações que desafiavam as correntes oceânicas mais violentas. A longevidade daquela população, que chegava a viver quase 1000 anos, permitia que um único cientista ou construtor acumulasse séculos de experiência prática, aperfeiçoando suas técnicas a níveis que nenhum ser humano atual conseguiria alcançar em uma vida curta de 80 anos. Esse acúmulo de conhecimento gerou uma estabilidade e um avanço contínuo, onde os erros do passado eram corrigidos e as ciências eram levadas ao extremo da perfeição material. No entanto, todo esse império de pedra e metal sofria de uma fraqueza terrível: a total ausência de conexão moral com as leis divinas. A energia que movia suas máquinas e iluminava suas cidades vinha de uma fonte corrompida, um pacto espiritual que trocou a reverência ao Criador pela adoração das próprias capacidades humanas e das entidades que decaíram dos céus. A sociedade antediluviana acabou criando um ecossistema artificial, onde a modificação dos seres vivos e a busca pela imortalidade física, sem a redenção da alma, se tornaram os objetivos principais da liderança governante. As grandes capitais daquela época eram centros de ostentação e de rituais de poder, onde a arquitetura servia para humilhar os fracos e exaltar a soberba dos monarcas híbridos que se consideravam deuses encarnados. Quando andamos pelos desertos e encontramos bases de pedras imensas que parecem não sustentar nada, estamos pisando no teto de palácios enterrados pela lama do cataclismo antigo. A destruição foi tão violenta que revirou as camadas geológicas da Terra, pressionando florestas inteiras e cidades sob toneladas de sedimentos que hoje se transformaram em rocha sólida e carvão. Os vestígios dessa civilização superior estão por toda parte, escondidos sob a censura das instituições acadêmicas que temem a quebra do modelo histórico tradicional. Pois aceitar que o homem do passado era mais inteligente e poderoso do que o homem moderno destruiria a narrativa do progresso inevitável. Olhar para esses dados e compreender o tamanho da queda daquela humanidade nos faz refletir sobre o nosso próprio caminho. A tecnologia antediluviana se perdeu nas profundezas, mas a sua raiz de orgulho continua tentando se reerguer através da nossa sociedade. As marcas deixadas por essa humanidade esquecida não ficaram restritas às pedras monumentais e às ferramentas encontradas em camadas profundas do solo. Elas penetraram na própria essência do que chamamos hoje de espiritualidade e religião global. Quando os sobreviventes do cataclismo saíram da arca e viram o novo mundo, totalmente modificado pela força devastadora das águas, carregavam na memória visual e na tradição oral os relatos de uma era onde seres caídos governavam abertamente e ditavam as regras da existência humana. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 9, encontramos uma descrição impressionante que nos ajuda a conceber a dimensão espiritual desse sepultamento. O inferno lá embaixo se comove por ti para te sair ao encontro na tua vinda. Desperta por ti os mortos, todos os chefes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Essa passagem evoca a memória dos governantes antigos, os tiranos que controlavam as energias do mundo antediluviano e que foram lançados nas profundezas da terra após o decreto divino. A herança espiritual deixada por aquela civilização corrompida transformou-se na base de quase todas as mitologias pagãs que surgiram após a dispersão dos povos na Torre de Babel. Os deuses poderosos que desciam dos céus nas histórias gregas, egípcias e sumérias, operando milagres tecnológicos e exigindo sacrifícios humanos, nada mais eram do que lembranças distorcidas dos Néfilim e dos sentinelas que governaram a terra antes do grande julgamento.
A humanidade pós-diluviana, assustada com a fragilidade da nova existência e com a perda do conhecimento avançado, passou a adorar os espectros desse passado. Tentou replicar de forma rudimentar as construções e os rituais que antes garantiam o controle sobre as forças da natureza. Essa busca obsessiva por reatar os laços com os segredos proibidos gerou uma corrente oculta que atravessou os séculos, alimentando sociedades secretas e elites governantes, que até hoje tentam resgatar a fórmula do poder absoluto que existia antes das águas cobrirem o mundo. A ciência moderna, ao rejeitar a historicidade do dilúvio e tratar os relatos bíblicos como metáforas poéticas, cumpre um papel planejado nessa estrutura de esquecimento. Mantém a população cega para o fato de que as forças que operavam naquela época continuam ativas nos bastidores do poder global. O conhecimento geológico e astrológico possuído pelos antigos foi fragmentado e escondido em arquivos secretos, acessíveis apenas àqueles que mantêm o pacto de silêncio sobre a verdadeira cronologia da Terra. Quando analisamos os grandes monumentos construídos logo após o dilúvio, como as pirâmides e os zigurates, percebemos uma tentativa desesperada de alcançar os céus, não apenas em altura física, mas em alinhamento energético, como se os construtores buscassem reativar os portais magnéticos, que foram desregulados quando as fontes do grande abismo se romperam. O Criador interveio confundindo as línguas, justamente porque sabia que a união daquela humanidade sob o comando das velhas memórias traria de volta a mesma podridão que havia exigido a destruição total do planeta. A soberba humana é cíclica, e a insistência em buscar autonomia total longe da presença divina sempre resulta em colapso e julgamento severo. A dor profunda que muitos sentem hoje, aquele vazio existencial que as religiões institucionais e superficiais não conseguem preencher com seus discursos repetitivos, nasce do reconhecimento inconsciente de que fomos criados para algo muito maior do que essa engrenagem materialista em que vivemos. Sentimos saudades de uma era onde a barreira entre o físico e o espiritual era tênue. Mas precisamos compreender que a busca por essa conexão não pode ser feita através do conhecimento corrompido que causou a ruína do passado. As águas que afogaram o orgulho dos gigantes servem como um lembrete perpétuo de que o poder sem amor e a inteligência sem submissão ao Altíssimo tornam-se instrumentos de autodestruição. A verdadeira sabedoria não está em desenterrar as máquinas ou os rituais daquela civilização perdida para obter vantagens temporais. Ela está em alinhar o coração com a vontade daquele que governa as eras e sustenta o universo com a palavra do seu poder. Cada fragmento de rocha cortada que encontramos nos lugares mais remotos do mundo deveria nos fazer dobrar os joelhos em temor, reconhecendo que nenhum império tecnológico, por mais avançado que seja, pode resistir quando a justiça divina decide restaurar o equilíbrio da criação. O silêncio que paira sobre as ruínas antediluvianas é o testemunho mais eloquente de que Deus não se deixa escarnecer, e que tudo o que o homem plantar, isso também ceifará. Essa verdade histórica oculta nos dá a firmeza necessária para encarar as transformações e as crises que o nosso mundo enfrenta atualmente, sabendo que o desfecho de todas as coisas já foi determinado desde o princípio e que a nossa segurança repousa exclusivamente na fidelidade às promessas eternas e não nas falsas garantias criadas pelas mãos humanas. Diante de tantas evidências que a Terra ainda guarda sob o solo e nas páginas mais profundas das Escrituras Sagradas, percebemos que a nossa geração não caminha no topo do progresso. Na verdade, seguimos os rastros de um aviso antigo que foi completamente ignorado. O fim daquela civilização antediluviana nos mostra que o acúmulo de poder humano, sem a presença do Criador, sempre resulta em ruína. Toda sociedade que coloca sua confiança apenas na tecnologia, na força ou no conhecimento, afastando-se da verdade divina, inevitavelmente caminha em direção ao mesmo destino. Talvez seja justamente por isso que esses relatos continuam ecoando através dos séculos, não apenas como registros do passado, mas como advertências para o presente. Agradeço de coração a cada um de vocês
por acompanhar esta jornada de revelação e mistério até aqui. Se este conteúdo fez sentido para a sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe a sua curtida e compartilhe este vídeo com alguém que também busca compreender os segredos mais profundos da história bíblica. E escreva nos comentários: você acredita que existiu uma civilização antes do dilúvio mais avançada do que a nossa? Quero muito conhecer a sua opinião. Para fortalecer o seu discernimento espiritual e proteger a sua fé em tempos de tanta confusão, acesse também o nosso guia, Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé. O link está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Que ele seja uma ferramenta valiosa para ajudá-lo a permanecer firme na verdade, enquanto o mundo se torna cada vez mais confuso. Agora continue assistindo aos vídeos que estão aparecendo na sua tela, porque a história que acabamos de explorar é apenas uma pequena parte de um mistério muito maior. E o próximo vídeo pode revelar detalhes que mudarão completamente a forma como você enxerga a Bíblia, a humanidade e os acontecimentos dos últimos dias.